Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Rafael. Meu nome é Suiane, sou Suiane. Temos como tema desse podcast de hoje como emagrecer depois dos filhos. E eu já começo fazendo uma pergunta para a Suiane. Como você decidiu ajudar mães a emagrecerem sem fazer exercício? De onde é que veio essa história de emagrecer sem fazer exercício? Ótima pergunta. Então, a minha tentativa de emagrecimento, né, a definitiva, digamos assim, porque eu tive várias tentativas antes de emagrecer, né? Mas depois do meu quarto filho, eu tive a minha necessidade de emagrecimento, assim, foi enorme, porque eram muitos quilos acumulados, né, da gravidez. Então, isso me trouxe muitas dores. Então, eu tava, assim, num processo que eu comecei a estudar novamente na minha quarta gravidez. E eu tinha 4 filhos, eu estudava, eu trabalhava na nossa empresa própria. Então, eu não podia sentir dor, né? Porque eu tinha que me levantar, eu tinha muita coisa para fazer, além dos filhos, né? Então, a minha primeira tentativa depois do quarto filho foi fazer exercício físico. Eu pensava que era uma mágica, né? Eu ia pra academia, ia fazer exercício e já ia começar a emagrecer. Só que eu senti isso na pele, na prática, que não era verdade, né? Só ir pra academia não ia me emagrecer, né? Então, foi nessa tentativa que eu descobri que a academia não é mágica, né? Ela é excelente para a saúde, mas ela por si só não vai fazer uma pessoa emagrecer, muito menos uma mãe que teve tantas mudanças no corpo e que a maioria das mães acumulam muito peso nas gestações, né? A minoria que consegue emagrecer, assim, de boa. Mas a maioria é como eu, como você, provavelmente, aí que tá assistindo. E acumulou muito peso e não tá conseguindo, né? Sempre tu pode falar a tua idade ou é mistério? Não, eu não tenho besteira com idade, gente. Tenho 36 anos agora. Nesse ano eu vou fazer 37 no final do ano. Então vai passar o ano todo com 36, né? Todinho. E tem também essa história de... Eu acho que tem uma diferença muito grande quem... A gente até brinca que essa aí atentou pra vida cedo. Quando a gente vê alguém fazendo exercício assim, jovem, bonito, a gente fala, não é assim? É verdade. Esse aí atentou pra vida cedo. Não sei se vocês usam essa expressão, mas a gente é do Ceará e fala assim, ele atentou pra vida cedo. Acordou pra vida cedo, né? Uhum. E quem começa a se exercitar, assim, depois dos 30, e assim, por volta de 35, é um negócio, assim, complicado, né? Com certeza. É bem mais difícil. Nossa, bem mais difícil. Eu engravidei, comecei essa trajetória de gravidez com 22 anos. E fui mãe aos 23, né? Então, ou seja, engravidei quando tinha 22 ainda e fui com 23. E no primeiro filho, assim, eu notava que o meu metabolismo era bem mais rápido do que no quarto. No quarto, eu percebi que o negócio foi diferente. E o que é que muda depois de uma gestação? O que é que muda na mãe, na mulher? Muitas coisas. Eu me lembro que tu mudou bastante. Quando eu casei contigo, a gente tinha 22, né? Uhum. E... Na verdade, a tua gravidez foi... A primeira, lá do Miguel, foi bem tranquila, né? Tu foi tava muito magrinha. saudável, eu tive muito cuidado, assim, porque... Primeiro que eu era muito nova e eu queria manter minha forma. Eu disse, nossa, não admito eu nessa idade ficar fora de forma, Mas né? eu me lembro que a questão hormonal tu se encheu de espinha, não foi? Você lembra? Foi bem... Eu já tinha problema de espinhas antes, né? Na adolescência toda, então na gravidez a coisa... Né, com os hormônios todos revirados. Eu me lembro que tu fazia eu comprar um creme que na época era caro pra caramba lá no Ceará, um creme especial lá pra passar nas estrias que tu passava todo dia, que dizia, não, eu sou muito nova, eu não posso ter estria, né? É verdade. Então eu tive assim muito cuidado, conversei até com a minha obstetra e perguntei, doutora, eu não quero engordar, o que eu faço? Me ajude. E ela foi me dando algumas dicas, assim, de alimentação. Ela disse, antes, se você comer um sanduíche, opte por um pão integral ao invés do pão branco. Aí eu disse, mas vai ajudar? Ela disse, a caloria é a mesma coisa, mas o pão integral vai te deixar mais saciada.
E ao invés de colocar queijo e presunto, coloca só o queijo, entendeu? Me ajudando a diminuir mais as calorias para que eu não engordasse tanto. Então, eu tive essa preocupação e tive até sucesso, né? Não engordei muito, não. Mas e o que é que muda, então? Mas aconteceu o seguinte. Eu tive o primeiro filho, né? Tive um probleminha que minha mãe não estava perto. Ela teve que fazer uma viagem de emergência. E aí, não tinha mãe. Então, eu tive o neném, primeiro neném. Tudo muito novo, né? Fiquei estressada. Principalmente porque eu fui aquela grávida dos 4 filhos, tá? Não foi só do primeiro, não. Eu dormi até ter neném, né? Então, não tive aquele problema de ficar acordando toda noite. Vou fazer xixi, tá imprensando a bexiga. Não tive esse problema. Então, eu não tive a preparação que as mães têm, a maioria, né? De se levantar várias vezes à noite pra fazer xixi. Eu não tinha isso. Eu dormia o sono inteiro. E quando o neném nasceu, o neném acordava, né? Então, eu tinha que me levantar pra dar de mamar. E esse foi um baque grande pra mim, né? Foi muito impacto grande, porque eu não conseguia dormir. E isso me estressava. Além de não ter a mãe por perto. Tive uma tia muito querida por perto que me ajudou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu queria a minha mãe, né? Não tinha. Então, tudo isso foi somando ao ponto de eu não ter leite. Então, quando isso acontece, a gente escuta muitos conselhos, né? De familiares, de amigos. Você tem que comer mais açúcar, né? Pra você poder fabricar mais leite e tal. Então, o peso que eu não ganhei na gestação, extra, né? Ganhei o peso normal. Eu ganhei na hora de amamentar. Então, aí o bicho pegou. Eu me lembro que a gente fazia, era uma vitamina, né? Uma vitamina de rapadura. Colocava a rapadura, que é aquele doce do Ceará, né? Que todo mundo conhece, brasileiro. Extremamente doce. Então, eu sempre estava consumindo alimentos com muito açúcar para ver se ajudava no leite, né? O pior que, mesmo assim, não ajudava porque o meu problema era outro. Eu estava estressada e não era uma falta de leite em si. Eu tinha leite, mas o estresse não permitia que a fabricação aumentasse. E aí o resultado foi o quê? Estria, aumento de peso. No final da gravidez também, eu até esqueci de mencionar, eu não estava passando mais o creme caro que o Rafael comprou. Parei de comprar o creme da Suiane. Não porque ele parou, é porque a gente fica mais cansada, né? E eu não dei uma relaxada maior. Então, eu acumulei estrias na gravidez, né? Porque parei de passar os cremes como eu tava passando com tanta frequência. Relaxei, né? Então, da gravidez já começou estrias. Então, essa foi algumas mudanças que aconteceram. E que mais? Aumento de peso depois que eu tive neném, né? E esse aí foi do Miguel, né? Esse foi do primeiro. E antes que o neném fizesse 1 ano, né? Os 2 danadinhos aqui, recém-casados praticamente, né? Que a gente começou essa história de filho quase depois que casou, né? 8 meses depois de casada, eu tava grávida do primeiro. Ela me enganou, dizia que tomava anticoncepcional e ela tinha dúvida se era capaz de engravidar. Fiquei com medo, olha. Assim, será que eu consigo engravidar? E aí, quem procura acha, né? Aí embuchou com 8 meses. E 8 meses depois do primeiro filho, né? Ou seja, o bebê tinha 8 meses apenas, eu engravidei novamente, do segundo. Aí vocês já sabem o que aconteceu, né? E hoje em dia temos 4 e dessas 4 gestações, foi quantos quilos acumulou, Suiane? Extra? Pronto. Resumindo a história toda, foram mais de 30 quilos acima do peso. E esses 30 quilos foi sendo acumulado ao longo de quantos anos? Foram, vamos lá, de 2000 o Miguel eu engravidei em 2007 e fui até 2014. 2007 a 2014 ganhou 30 quilos. Foi mais de 30 quilos. Que em outras palavras, é ganhando peso e perdendo. Ganhando, perdendo. No final, ficou com a conta de 30 quilos para pagar, né? Exato, mas eu nunca consegui emagrecer tudo entre as gestações. Nunca. Eu nunca consegui chegar no meu peso ideal. Só no primeiro, mas aí eu consegui peso de novo, né? Eu ganhei. Então, isso nem conta.
né? Porque no primeiro mês de gestação, eu tava perdendo peso, só que com essa chuva de açúcar eu ganhei. Então, não adiantou. Então, tu pesava quanto, Yane, quando era novinha? Quando eu me casei, eu pesava 58 quilos, né? Eu tenho 1,63 m. Então, foi o meu peso, assim, de casada, 58 quilos. Aí foi lá pra 88. Aí, não, mas deixa eu te contar. Aí, quando eu tive Miguel, eu não subi isso tudo, né? Eu fiquei com 72. Foi o máximo que eu cheguei na gravidez. Porque quando a gente casa, a gente aumenta de peso também, né? Então, eu aumentei para 63 quando eu engravidei. Mudança hormonal, tomando anticoncepcional, como o Rafael falou. Então, isso foi me dando uns quilinhos, né? Então, eu casei com 58. Quando eu engravidei, eu já tava com 63. Então, a gente vai aumentando de peso depois de casada também, né? Não só com os filhos. E no final ficou com 30 a mais. Aí, no final do quarto filho, quando eu engravidei do quarto, eu já tava com 70 quilos. Era o meu peso, né? Eu não consegui chegar aos 58 de novo. E aí, eu subi para 85. Fiquei no final do quarto com 85 quilos. Ou seja, com o meu quarto filho, quando eu engravidei, eu tinha 70 quilos. E aí, subi até 85. Quando ele nasceu, para minha surpresa, eu não conseguia mais baixar o peso. Não teve quem fizesse. Passou um ano e eu não conseguia baixar mais. Né? Eu fiquei com esse peso acumulado. Então, tentei ir pra academia, não resolveu muito. Baixei, assim, para 80 quilos, mas não era muito satisfatório, né? Na verdade, o neném nasceu, eu baixei para 81. Aí, na academia, baixei uns 4 quilos e parou completamente. Então, fiquei estacionada com 76 quilos, que é muito acima do meu peso, né? E aí, quando eu cheguei na fórmula mágica do emagrecimento, eu baixei para muito menos de 58 quilos, que era o que eu pesava quando eu casei. Então, eu cheguei a pesar 52. Isso... Que era um peso que eu era criança. E isso fazendo academia? Isso alimentando, né? Com alimentação saudável. Então, não foi causado pela academia? Não foi. Não foi. Por quê? Por que eu digo que não foi? A academia poderia ter dado todo o crédito a ela se eu fosse uma pessoa extremamente consistente, indo todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana, né? E eu não fazia isso. Eu tinha a matrícula, né? A conta da academia. A gente pagava e não ia, né? Outras palavras. Pois é. Nós pagávamos e nós não íamos. É o velho casal, o casal típico, né? Que engorda junto e... faz a matrícula da academia junto e fica em casa junto, que não vai, né? Porque não vai, exatamente. E aí, quando eu mudei a alimentação, deu um salto assim. Eu digo, nossa, que foi isso que aconteceu? Que fórmula mágica foi essa? E aí, eu aprendi, né, o velho ditado que as pessoas falam da porcentagem, né? Que é 80% do seu sucesso no corpo físico vem da alimentação e 20% da academia. Então, é uma porcentagem muito desequilibrada, né? A cozinha é a principal responsável. Tem até um exemplo, eu gosto sempre de citar o exemplo de um fisiculturista. Eles entendem bem que sem a nutrição, eles não conseguem o corpo dos sonhos deles, né? Então, mesmo as pessoas que vão para a academia, os sarados, os barrigas de tanquinho, digamos assim, eles sabem que se a nutrição deles não for adequada, não tem barriga de tanquinho. Vai ter barriga de gordura, vai ter várias coisas, menos o que eles querem. Então, quem tá com esse peso muito acumulado aí e pensa que correr para academia é uma decisão, é a primeira decisão ou única, ele tá no melhor caminho? Acredito não. Por experiência própria, por dados científicos, por comprovação científica, não é o caminho. E por acompanhar outras... Acompanhar outras mães também, outras pessoas, outros profissionais de saúde, todos confirmam que a alimentação saudável, ela é a chave do emagrecimento. A academia é excelente. Ela é um ótimo complemento. Ela vai ajudar a acelerar seu metabolismo. Mas ela sozinha, você comendo de tudo,
descontando toda a sua raiva na comida, todas as suas emoções, com aquela fome emocional, e indo para a academia, não adianta. Infelizmente, não adianta. E sobre os alimentos, Suene, tu aprendeu a comer, então, para emagrecer? Tu teve que aprender a comer, né? Que tem gente que emagrece passando fome, né? Foi o teu caso esse ou não? Não. Tu não passou fome? Não passei de jeito nenhum. Isso eu falo com força. Não. E também muita gente me pergunta se eu emagreci através de dieta restritiva. Eu também digo que não. Né? Uma coisa que eu gostaria de mudar aqui no nosso pensamento, no pensamento das mães que estão me ouvindo, né? Desse novo podcast agora. Cada vez que for mencionado alimentação saudável, esqueçam a palavra dieta, tá? Porque quando nós comemos alimentos mais nutritivos, quando nós fazemos mudanças saudáveis na nossa alimentação, né? Isso não é dieta. Nós estamos nos alimentando bem. Então, as pessoas pensam que eu emagreci porque eu fiz dieta. Não, eu mudei os meus hábitos alimentares, o meu estilo alimentar. Então, foi isso que me emagreceu. Eu não segui cardápio, eu não segui dieta restritiva. Eu simplesmente mudei a minha forma de me alimentar. E o Rafael pode constatar isso porque ele estava dentro de casa. Quem tem essa oportunidade de consultar um profissional da saúde, né, pegar um cardápio, é maravilhoso, né? É feito por um profissional e não esses cardápios que a gente pega na internet, né, com restrição calórica ao extremo, que você passa mais fome do que você se nutre, né? Então é importante isso que o Rafael falou. Se for com um profissional, excelente. Mas você sozinha, aí gera alguns problemas de saúde. Que nesse caso é melhor a pessoa aprender a comer saudável, né? Exato. Isso não é bicho de 7 cabeças, tá? A gente aprende. É possível aprender a se alimentar saudável. E lógico, quem tem profissional para acompanhar, melhor ainda, né? Quando a gente não tem o dinheiro, as posses para ter esse tipo de acompanhamento, nós podemos ter noções de saúde, né? E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu escuto sempre falar que para perder peso tem que cortar as calorias, tem que passar fome. Até te perguntei se tu passou fome, você falou que não. E qual seria a diferença entre passar fome e comer alimentos ricos em nutrientes? Ótimo. Então, como que a gente pode se alimentar de uma maneira melhor e não passar fome, né? Essa pergunta. Eu tive que, literalmente, mudar a minha forma de pensar com relação à comida. E muita gente pensa que para emagrecer você tem que só comer salada verde, né? Se encher de vegetais que você vai emagrecer. Se encher de sucos verdes e você vai emagrecer. Só que com o tempo, o passar do tempo, a gente se cansa, né? De uma alimentação dessa maneira. Até porque, muitas vezes, nem é tão... como é que eu posso dizer? Quando você vai sair com seus amigos ou quando você vai ter uma festa em família, uma reunião em família... A salada de vegetais, ela é parte do que vai ser servido. Muitas vezes nem é servida, porque são feitas outras receitas. As pessoas gostam de incrementar mais na hora que elas estão com os amigos ou com a família. Então, às vezes, é inviável você comer dessa maneira com outras pessoas. E a maneira que eu emagreci, eu tornei possível fazer festa de família, fazer encontros com amigos, onde eu podia compartilhar o que eu comia com eles. Então, sempre que acontecia esses encontros e eu levava um prato especial para compartilhar com os amigos, todo mundo ficava besta. Nossa, que delícia! Que é isso? Que pizza é essa? Gostei dessa pizza. Gostei dessa farofa. Se tivesse aqui todo dia eu como, né? Vários amigos falavam isso. Adorei essa farofa. Que é uma farofa que eu faço com uma farinha baixa em carboidratos, né? E as pessoas, quando comem, adoram. Nossa, que delícia! Né? Então, hoje em dia, se eu fizer um churrasco em casa, eu faço todos os acompanhamentos do churrasco
com ingredientes baixos em carboidratos. E todo mundo come e não sente fome, né? As pessoas gostam, é saboroso. Então, eu tive que ser muito criativa para fazer com que essa nova reeducação alimentar fosse uma coisa sustentável para mim. E hoje em dia você come carboidratos, Suiane? Hoje em dia eu como carboidratos. Hoje em dia eu como. Passei a comer. Só que tem que perguntar que tipo de carboidrato você come, né? Que aí fica um assunto para uma próxima conversa, né? Exato. Eu vou estar compartilhando muitas coisas com vocês nesse novo podcast. E tô muito animada, né? Para estar compartilhando conhecimento com as mães, né? E mostrar para vocês que é possível emagrecer depois de ter filhos. E pra gente encerrar, eu vou perguntar: é possível emagrecer sem exercício, então? É possível. Totalmente possível através da alimentação saudável, através da criatividade, né? Através de receitas que são saborosas. Então, eu experimentei isso por mim mesma e agora minhas alunas que eu acompanho também estão experimentando, estão fazendo receitas que elas falam, nossa, que delícia. E o melhor de tudo, gente, é a forma como a gente se sente quando come uma alimentação mais nutritiva. Isso muda a nossa vida completamente. Nós temos mais energia, nós temos mais foco, né? A gente não fica o tempo inteiro pensando em comida. Esses benefícios é que é a coisa mais legal dessa mudança de estilo alimentar. E você que nos ouviu, muito obrigado pela audiência. E quem quiser conversar contigo, Suiane, conversar onde? Pronto, me procurem no meu YouTube, né, que se chama Su Cavalcante, e no meu Instagram, que é suiane.cavalcante. A gente vai deixar escrito para vocês verem direitinho. Quem está ouvindo, Suiane, se escreve SUYANNE. Cavalcante, com E no final também. E o Su Cavalcante é apenas SU Cavalcante no YouTube. Então vocês podem me achar por lá. Gravação está disponível no YouTube e o áudio em todos os aplicativos de podcast. E muito obrigado, continue nos acompanhando e manda perguntas lá para Suiane, que a gente vai ficar feliz de conversar com vocês. Um beijo. Um beijo, até a próxima.